Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e aqui no programa Energia Agro, esta semana, vamos tratar da transição energética no Brasil e no mundo com um parlamentar que é profundo conhecedor das questões ligadas à saúde pública. Ele que é médico, especialista em cirurgia torácica, fez já especialização também no tratamento de câncer e conhece muito sobre esse assunto. Mas ele, como parlamentar, é um parlamentar que tem acompanhado as questões ligadas ao uso de combustíveis. Estou falando aqui do deputado Flávio Nogueira, do Piauí. Deputado, seja bem-vindo, muito bom estar com o senhor aqui. É um prazer estar com você, sei da sua experiência e também da condução que você faz aqui com os entrevistados. E para que todos possam ter mais conhecimento, seja abrangente no que concerne essa energia que nós temos renovável, o Brasil já parte na frente, mas ainda é necessário que tenhamos leis mais específicas, como também recursos, financiamentos, para que nós possamos, de fato, ser protagonista, né? E fala-se muito nisso, mas nós estamos ainda nos arrastando no sentido de acelerarmos esse processo com mais rapidez. Deputado, o senhor médico, cirurgião torácico, especialista nas questões ligadas ao câncer, o que representa ainda para a saúde pública o uso de combustíveis fósseis, que alguns deles têm uma quantidade muito grande ainda de elementos cancerígenos, como é o caso do HPA, que é o hidrocarboneto policíclico aromático, que a gente tem no diesel comum ou diesel S500, uma quantidade ainda sem controle. O que isso representa para a saúde pública? É muito, né? Porque tem assim, eu posso fazer uma comparação com as pessoas que ainda não têm muito ligação com esse tipo do biodiesel. Isso, o combustível fóssil é comparado para a saúde humana como um cigarro, um tabaco. Nós temos o benzeno, e o benzeno é uma das 2.000 substâncias cancerígenas que existem no cigarro. E nós encontramos nos combustíveis fósseis, em maior ou menor quantidade, ou menor ou maior teor, mas como muitos veículos andam pela rua, né? Aí, é como se a gente estivesse fumando o dia todo. Fumando o dia todo. Aí imagina ainda bem que o Brasil foi à frente e extinguiu quase completamente esse hábito nocivo que é de fumar. A pessoa, se somássemos isso, não estaríamos hoje envelhecendo tanto assim, como hoje o Brasil, graças a Deus, temos uma longevidade que está assim, quase de um país desenvolvido. Então, graças a muitas medidas preventivas como essa, não deixar de fumar, onde lá tinha substância que nós encontramos nos combustíveis fósseis. O seu trabalho, deputado, é muito ligado à questão do cumprimento da legislação. E, recentemente, o senhor tem acompanhado bastante a Política Nacional de Produção e o uso do biodiesel. O senhor também tem liderado uma frente parlamentar que trata do ESG, ou seja, do cumprimento social, ambiental e também econômico ligado ao mercado como um todo. O que a frente parlamentar do ESG tem a ver com o uso de biocombustíveis e como que o senhor analisa isso do ponto de vista de interesse da sociedade? Primeiro, tem relação com o meio ambiente. Não faz muito tempo que nós não dávamos muita bola o que se dizia do que é nocivo, o que nós fazíamos, coisas deletérias ao meio ambiente, tanto que agora chegou de uma vez e nós temos aí aparecendo aquilo que nós não víamos no passado. Enchentes, enxurradas de águas aí em todo o Brasil, num lugar, outro seca. Para que você tenha uma ideia, eu tenho uma propriedade, ainda bem que foi bom para mim, mas não gostaria que fosse ruim para os outros.
Eu tenho uma propriedade lá, uma fazenda lá no interior do Piauí, em Palmeirais. Só está chovendo lá. Nos arredores hectares, os vizinhos não está. Como é que isso acontece? Né? Isso é uma degradação do meio ambiente. O período chuvoso não é regular. Nós não temos mais, não sabemos mais que época do ano chove no Nordeste. Quando é que começa e quando é que termina. As chuvas de São José deixaram de ser uma marcação. Não, aliás, é o seguinte, lá no Ceará só chovia depois que o Piauí chovia, agora está ao contrário. Não precisa mais fazer promessa para São José esse ano. Antes do São José já tinha chuva demais e o Piauí estava faltando. Quer dizer, é uma coisa que nos alerta e que devemos, sim, ter zelo muito grande pelo meio ambiente, e não é essas coisas assim, como se fala muito, um negócio desvairado, mas que devemos ter, sim, né? E políticas sérias, políticas de diálogo com todos que estão ali ao entorno de projetos agrícolas. Eles têm que existir, mas temos que estar conversando, sabendo que leis a gente possa ter, nem tanto, nem tão pouco. O correto é conversar muito, parlamentar. Nós estamos lá na Câmara Federal, à frente de frentes parlamentares, tanto desse ESG, como também outras frentes, como do empreendedorismo, e também à frente de aeroportos. Né? Inclusive, o senhor fez uma missão há poucos dias para a Europa, representando o Congresso, exatamente na discussão de mais infraestrutura para o Brasil, e também deve ter tratado também da questão do SAF, ou do bioquerosene para a aviação. Sim, para a aviação. Inclusive, eu estou tocando na Câmara projetos nesse sentido. Né? E isso não é muito fácil de se tocar. Você que anda muito aí no meio desse problema, é um expert, sabe que precisamos conversar com o governo, precisamos também colocar na cabeça dos deputados, senadores, e está fazendo com que isso ande mais célere. Não pode estar aí esperando muito tempo, porque a natureza está castigando. Ela chegou mesmo punitiva e faz com que nós possamos estar também agora devolvendo alguma coisa que fizemos de errado, crédito carbono, plantações, outras, para substituir aquela devastação que foi feita anteriormente. E é isso que é importante. Você vê que o Piauí, por exemplo, né? Nós tínhamos lá uma área imensa, inaproveitável, tipo Caatinga, que eram os cerrados. E hoje nós temos ali um município chamado de Baixa Grande do Ribeiro, que é um dos maiores produtores de grãos individual do Brasil, guardando as proporções. Quer dizer, eram terras inaproveitáveis. O Instituto de Terra do Piauí chegou há um tempo a doar as pessoas, ninguém queria receber, até dizer, isso é coisa de político, dão terra para a gente que não presta. Né? E hoje nós temos uma pujança, né, de termos ali uma área muito grande em termos do estado do Piauí, que o governo também está chegando, está colocando estradas. As estradas têm que ser próprias por causa das carretas, né, que passam, escoando toda a produção de grãos. E agora essa luta que nós temos pelo porto de Luiz Correia, o porto do Piauí, que o governador Rafael Fonteles, nós tínhamos lá uma profundidade para navios que podiam chegar de 3, ou embarcações de 3 metros, chegamos agora a 7. Vamos ver calado mais profundo. Né? Vamos ver se chegamos agora a 14. Né? Então, eu acho que em pouco tempo nós vamos exportar por esse porto. Aí tem outro problema centenário, que é a navegação do rio Parnaíba, o segundo maior rio do Nordeste. Você vê como são as coisas, né? Era navegável. Aí construíram uma barragem, uma hidrelétrica, a de Boa Esperança, e acabou a navegação do rio. Quer dizer, ficaram de fazer eclusos, nunca fizeram, e hoje nós estamos com esse problema de dragagem, desde a região de produtor até esse porto, mas tudo isso está sendo encaminhado e, se Deus quiser, vamos conseguir a dragagem, a navegabilidade e o porto funcionando. Deputado, os biocombustíveis, nós temos o SAF também, que é o combustível de aviação. Sobre o Piauí passam diariamente centenas de aviões em destino à Europa, aos Estados Unidos,
vindo de todo o hemisfério sul aqui. Piauí poderia se transformar também num ponto de abastecimento com esse biocombustível? Sim, lá tem tudo para ser. Nós temos tudo para ter lá uma grande produção de biodiesel, de biocombustível. Tudo que você precisa de matéria-primas, temos para fazer essa modelagem e chegar àquilo que nós queremos. Agora, o que tem é que ter leis também punitivas, para que possamos estar, de fato, oferecendo ao consumidor produtos com qualidade, combustíveis que não venham ofender a doença, a saúde humana, e nem também prejudicar os veículos que transportam, que se sirvam desse biocombustível. Muito bem, deputado. Nós estamos aqui já praticamente concluindo esse primeiro bloco, né? E é muito importante a sua leitura de que o biocombustível ele não é só uma energia líquida, ele é muito mais do que isso, é emprego no interior, é renda para essas unidades produtivas e para as pessoas que estão no seu entorno, é uma verticalização do processo de produção, é uma mitigação também da redução de emissões de gases de efeito estufa, como o senhor colocou, e de outros poluentes que estão associados à saúde pública. Nós estamos conversando aqui com o deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, e em seguida, logo após o segundo bloco, nós vamos falar sobre o projeto de lei que ele apresentou na Câmara e quais são os efeitos desse projeto de lei para a sociedade. Fique conosco, até já. Você está acompanhando o programa Energia Agro aqui no canal AgroMais. Estou hoje aqui recebendo a visita ilustre do deputado Flávio Nogueira, que além de ser um parlamentar extremamente qualificado, médico, que tem muito conhecimento nas questões ligadas às doenças respiratórias, cardiopulmonar, etc., é um parlamentar que está se preocupando com as questões do cumprimento da legislação. Deputado, o projeto de lei que o senhor apresentou recentemente, ele tem a finalidade de fazer o quê com aqueles que não cumprem a legislação? Infelizmente, punir. Punir. Nós vivemos, o Brasil, uma sociedade que pune, que gosta, que acha que a lei só vale ou só prevalece se punir. Você tira pelos crimes, a dosimetria. O povo acha pouco, 10 anos, 20 anos preso, que é 40. Assim é a multa. Então, existe muito combustível adulterado, que além de fazer mal, repito mais uma vez, à saúde, emite aí gás carbono, todo tipo de substâncias tóxicas, cancerígenas. Não adianta você caminhar, fazer exercício aí pelas praças públicas se o ar está poluído por conta desses combustíveis adulterados. Quer dizer, aqueles que não cumprem a lei. A lei ela existe, a lei ela é boa. Se ela fosse respeitada, não havia necessidade de estar punindo. Como dizia um amigo meu, mais velho, médico, diretor do hospital: rapaz, multe o médico, que o que dói é o bolso. O bolso é onde dói mais na pessoa, porque mexe com a economia daquela pessoa, no caso das empresas. Eu tenho já esse projeto aí andando no Congresso Nacional, já estou recebendo ambas as partes, pessoas interessadas que não prossigam esse processo, e como também outros que estão dando apoio, inclusive entidades ligadas ao comércio de combustíveis. E por que punir? Essa adulteração é feita de que forma? Deixam de cumprir a mistura do combustível, dos biocombustíveis, deixa de atender às especificações dos combustíveis, deixa de comprar ou adquirir os CBIOS, que são os créditos de descarbonização relacionados à RenovaBio. Ele é alguma coisa específica disso ou é esse conjunto de adulterações? É tudo isso aí. Uns mais, outros menos,
e faz com que não tenhamos, assim, uma venda desses combustíveis como deveríamos ter, especificamente. É aquilo que eu falei há pouco. Nós temos a lei, que às vezes eu entendo que a lei é mais educativa do que punitiva. Pelo menos o texto da lei. Ela é só punitiva quando tem ali uma dosimetria ou de prisão ou então multa. Aí sim ela passa a ser punitiva. Se a gente vê o arcabouço de uma lei, você vai ver que ela é educativa. Olha, isso aqui, se você conduzir dessa maneira, você não tem nada contra você. É como o médico, você vai ao médico, vai se consultar e diz, olha, isso aqui faz mal. Então, se você não fizer isso, você vai ser punido com a sua saúde. Você vai ter câncer se fumar muito. Você vai ter asma se pegar um ar poluído. E assim vai. Assim é igual, mais ou menos, análogo ao que nós estamos fazendo com a lei. Então, queremos punir alto, mesmo, a quem prosseguir, e principalmente o reincidente, que vai ser, portanto, punido severamente. E essas fraudes que essas pessoas cometem, não utilizando as misturas corretas ou deixando de adquirir os CBIOS de acordo com a lei RenovaBio, que são os créditos de descarbonização, essas fraudes geralmente são pessoas que repetem essa fraude, né? E quanto mais repetir, mais vai ser punido. É assim que... Pois é isso que eu falei há pouco, né? Os reincidentes. É nesse aí que a lei será mais severa, desde que, lógico, nós vamos discutir no Congresso, pode ser que baixamos essa multa ou vamos aumentar, mas, de qualquer maneira, não será uma multa como está. Será uma multa para que mesmo seja punitiva, né? Eu acredito que não tenhamos 100%, porque sempre tem as pessoas que desafiam mesmo a justiça e as leis. E a fiscalização, né? E a fiscalização, né? Tem que estar mais presente também. E falando a Agência Nacional do Petróleo tem que estar mais presente, né? E o senhor falando em fiscalização, há pouco tempo também, o senhor subscreveu um projeto de lei que também é complementar a isso, que ele autoriza a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ter acesso às notas fiscais, exatamente para ela poder cumprir seu papel, é isso? Como é que você vai fiscalizar se não tem acesso a isso? Né? Como? Nota fiscal acompanha todo o andamento desse produto. Desde lá, a produção, passando ali para outros, o transporte, até chegar ao posto e a venda desse combustível. Então, é necessário todo esse processo, a Agência Nacional do Petróleo tem conhecimento, conheça, né? E medir também, aqui com lá chegar e tirar uma amostragem para saber se, de fato, está dentro das regras, está dentro do que a lei diz que tem que ser feito. Essa lei que dá acesso à nota fiscal, ela teve um fortalecimento também pelo próprio CONFAZ, né? Que é o Conselho dos Secretários de Fazenda. Eles aprovaram recentemente uma resolução dando essa atribuição. Entretanto, o que o senhor está buscando junto com os demais parlamentares, deputado Arnaldo Jardim, Pedro Dupion, Alceu Moreira e também o presidente da Frente Sucroenergética, é exatamente dar um poder maior a acesso das notas fiscais à ANP, transformando isso em lei e não em uma medida que pode ser alterada a qualquer momento, é isso? Não uma portaria ou acordo desse tipo. Isso vai ser lei. Se passar no Congresso Nacional, transforma-se em lei, para que possamos ter mais rigor. E eu percebi que tanto o Ministério de Minas e Energia quanto alguns órgãos do poder público têm interesse nessas duas legislações, né? Como que está esse reflexo, essa discussão dentro do Congresso Nacional? Bem, o Ministério das Minas e Energia, inclusive, nós estamos conversando com o secretário executivo de lá para que parece que tem alguma coisa que possa aprimorar, né? Ele está do nosso lado, ou seja, do lado de que tenha que ter mais rigor, mais fiscalização, que o Estado também não pode perder impostos, né? Não é só por isso, mas também porque se você vê como isso é uma cadeia, se não der certo, o Estado ganha, o Estado perde muito gastando com as pessoas que adoecem.
Quantas pessoas adoecem por causa do combustível adulterado? Quanto custa essa internação? Quanto custa essa internação? Quanto custa uma internação para uma pessoa enfisematosa, asmática, que passa a ser uma doença crônica? Não é um surto de uma doença. E o sofrimento não da pessoa só, de toda a família. Toda a família, né? Que deixa de trabalhar, que deixa de produzir. Né? Exatamente. O senhor deve ter vivido muito isso dentro do hospital. Geralmente acontece com o chefe de família, ou a pessoa que é provedora dos recursos daquela família. Aí como é que fica? Aí ela vem ser encostado pelo INSS, já é outra despesa para o Estado também. Então, às vezes a gente reclama, paga-se muito imposto, mas tem que ser, às vezes, ou toda a vida, porque o Estado é responsável pelo tratamento da saúde das pessoas, da saúde, da segurança, da educação. E de onde vem isso? Dos impostos. E de onde nós tiramos? E se ele vai gastar menos? Se nós conseguirmos ser um cidadão que esteja dentro dos padrões normais da lei. Fazendo isso, o Estado gasta menos. E quem sabe poderíamos baixar os impostos. Deputado, há poucos dias o setor de biocombustíveis demandou do vice-presidente Alckmin uma contabilidade social, econômica e ambiental e de saúde pública para fazer uma comparação dos benefícios para a sociedade do uso de biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. O que o senhor acha desse instrumento como uma forma de definir uma política pública? Por isso, mais ou menos no que nós estamos falando há pouco. Gasta-se muito com os combustíveis adulterados, em vários setores. Primeiro, burla o Estado. Segundo, sonega, que é crime também, sonegação. Porque se ele mistura, nós vamos estar pagando o imposto que não é devido. Que deveria, se tivesse uma composição daquele combustível dentro da lei, seria, portanto, mais imposto pago com segurança. Depois, a doença provocada por isso aí. E repete-se, então, quantas internações, quantas consultas, quantos exames para chegar ao diagnóstico. E quantos gasta também com remédios. As farmácias populares existem praticamente por conta de doenças crônicas. E é o governo que banca. Então, o governo deixa de receber e o governo tem que arcar com os danos desse tipo de composição de combustível, que é um crime. O Estado do Piauí, falando agora do seu Estado, que o senhor defende com muita veemência, está pronto aí para receber indústrias ligadas a esse setor? Há muito tempo, que... Aliás, talvez o Piauí tenha sido um dos primeiros a falar nisso. Tínhamos um governador lá para trás, na década de 70, que falava do biocombustível, que era o governador Alberto Silva. Conheci. Senador, um visionário. Mas naquela época ele praticamente falava só. Era um homem muito estudioso, um engenheiro, que tinha uma visão extraordinária. Ele conseguiu, inclusive, mudar até a cuca do piauiense e falar nessa época da mamona. Que não deu certo. Que não deu certo por conta de, talvez, falta de estudo, de financiamento. Estamos aqui conversando com o deputado Flávio Nogueira. E quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Deputado federal pelo PT do Piauí, que tem acompanhado muitos assuntos ligados aos biocombustíveis. E se é energia, é agro também. Obrigado, deputado, pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Você que está nos acompanhando aqui, o programa Energia Agro. Na próxima semana traremos também uma outra personalidade para debater esse assunto ligado à transição energética. Nos acompanhe nas redes sociais para que a gente possa ampliar o nosso debate com você. Fique conosco. Até a próxima semana.